Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar presente aqui nessa casa, nesse hospital. É um hospital que a minha esposa aqui presente iniciou os trabalhos aqui. Quero agradecer também ao Dr. Biagio, diretor, a doutora Patrícia, ao Dr. Leonardo, a oportunidade de poder ministrar essa palestra no hospital com o objetivo de trazer algumas informações importantes, né, no nosso dia a dia. O tema da nossa palestra fala sobre bioética no dia a dia da saúde e dilemas reais de decisões humanas. Por que esse tema é de suma importância? Em 1990, houve um marco na história brasileira, do ordenamento jurídico brasileiro, que transformou as relações, né, existentes dentro de um hospital. A relação anteriormente, que era de hospital-paciente, passou a se tratar uma relação prestador de serviço e cliente. E por que essa mudança, essa diferenciação? Porque a relação consumerista, ela veio, através da Lei 8.078/90, transformar essa atividade da relação médico-paciente, do hospital com o paciente, numa relação de prestação de serviço e automaticamente pautadas em responsabilidades. Responsabilidades essas objetivas, relacionadas ao hospital, e responsabilidades subjetivas, que seriam aquelas responsabilidades que você tem que provar a culpa do operador do direito. Tá? Essa palestra que vai ser ministrada aqui, ela não só atende os médicos, e atende sim aos operadores de saúde, fisioterapeutas, técnicos, enfermeiros, médicos, para tratar da relação paciente no atendimento. A gente tem que entender, antes de começar essa palestra, que o hospital ele é um corpo. A gente tem o hospital como corpo e ele é setorizado. E através de atividades desenvolvidas pelos operadores de saúde, podemos identificar situações, né, que podem gerar responsabilidades ao hospital. Então, a advocacia, hoje em dia, relacionada à bioética, trata desse tema, com o objetivo de impedir qualquer tipo de responsabilização, não só ao hospital, ao local onde vocês trabalham, mas também aos operadores de saúde que estão envolvidos diretamente com o paciente. Então, na primeira definição que a gente tem aqui, a gente vê que existe um consentimento informado na prática clínica, né? Ou seja, o que seria um consentimento informado nessa prática? A gente teria desafios na compreensão que o paciente muitas vezes não entende os riscos envolvidos. A gente, como operador, vocês como operadores de saúde, em algumas situações, frente a essas relações paciente e médico, paciente, enfermeiro ou técnico de enfermagem, existem negativas, né, de comportamentos humanos que acabam gerando situações difíceis no trato com o paciente. E essas situações difíceis no trato do paciente envolvem questões não só jurídicas, mas questões também relacionadas a questões principiológicas. E o que seria questões principiológicas? Para a gente resumir aqui. A gente tem a bioética, que trata da ética no trato dessa relação entre paciente e operador de saúde, e esse controle, né, da questão da bioética está relacionado a questões principiológicas com relação à vida, né, à saúde do paciente, e que são tratadas na Constituição Federal. Hoje em dia a gente tem como norma fundamental a Constituição da República Federativa do Brasil. Em seu artigo 5º, ele vai tratar sobre direitos e garantias individuais. Todos nós, como cidadãos, somos igualitários. A gente tem autonomia de vontade. E o artigo 5º da Constituição Federal, ele promove isso. Ele, através do seu mandamento, do seu comando, ele consegue direcionar e tratar dessas relações. Mas, na maioria das vezes, nós nos deparamos com situações em relação aos médicos, operadores, enfermeiros, técnicos, onde questões relacionadas à vida e à saúde estão sendo tratadas ali, mas, às vezes, o profissional ele não entende que aquela medida seria a medida melhor tomada frente às tomadas de decisões nessas relações entre paciente e hospital. E aí, nós temos a questão do sigilo profissional e a confidencialidade, né? A quebra do sigilo, muitas vezes, através dessa relação paciente e profissional, gera, né, uma situação de desconforto nessa relação dentro do hospital. E a norma vem para regular. Além dessa norma, baseada nos princípios que são relacionados à vida e à saúde, o Conselho Federal de Medicina ele baixa resoluções que vão tratar desses temas sensíveis, né, que vão falar sobre a eutanásia,
que é proibido no país, situações que vão relacionar se aquilo identifica como eutanásia ou não, se aquele comportamento do médico frente a essa relação com o paciente, na tomada de decisão, por livre iniciativa e autonomia de vontade do paciente anteriormente, poderia ser concretizada, se o médico ele pode impor como decisão essa relação, esse comportamento, se isso configura abuso de direito. Então existem normativas do Conselho Federal de Medicina, são resoluções que vão tratar desses temas sensíveis, para regular o dia a dia de vocês. E há necessidade, é claro, de haver essa orientação jurídica, porque na maioria das vezes isso descamba por um processo ético e às vezes uma ação de responsabilidade civil, né, onde o hospital fica à frente dessas questões e o operador também de saúde acaba sendo lesado por conta desse tipo de comportamento. Nós temos aqui decisões sobre o fim da vida. Nós temos limitação de tratamentos fúteis, onde evita procedimentos que não trazem benefício real ao paciente, e aí vem essa questão da autonomia de vontade e a decisão, tomada de decisões do corpo clínico para ver se realmente aquilo ali é uma tomada de decisão correta no paciente. E temos cuidados paliativos, né, versus o prolongamento da vida a qualquer custo, priorizando, no caso, a qualidade da vida em vez do prolongamento do sofrimento. E aí, quando a gente analisa essas questões de decisões sobre a vida, nós temos aqui a autonomia de vontade do paciente, onde ele, através de uma situação onde ele está lúcido, vamos supor, dar um exemplo, o paciente entra no hospital, ele é lúcido, ele tem capacidade de exprimir a sua vontade, expressar a sua vontade, a vontade dele é de que ele, no decorrer do tratamento, se ele tiver uma piora e ele não puder expressar a sua vontade, ele, através de um consentimento, de um posicionamento dele frente a essa relação paciente-hospital, ele acaba se manifestando de interrupção do tratamento. E essa interrupção do tratamento tem um viés, tem uma discussão principiológica. O médico ele seria obrigado a realizar essa atividade, mesmo com a autonomia de vontade do paciente, ou ele poderia impor uma medida baseada nos seus valores. E aí são questões que são levantadas no dia a dia e que são discutidas pelo corpo clínico, que a gente vai trazer aqui para poder mostrar para vocês qual seria a resolução que resguardaria na área de saúde esses operadores de saúde. E essa autonomia do paciente versus responsabilidade está na recusa do tratamento, quando o paciente opta por não seguir indicações médicas, e em conflito de crenças. São os temas mais levados em consideração dentro do hospital. Por exemplo, sou testemunho de Jeová, não permito transfusão de sanguínea. Será que quando eu estiver naquele local realizando atividade como médico, se eu for testemunho de Jeová, o médico, não estou falando nem o paciente, eu estou trazendo uma questão mais polêmica, eu teria condição de negar esse tratamento por acreditar naquela crença que não poderia fazer a transfusão de sangue? E qual seria o posicionamento? Será que o Conselho Federal de Medicina, ele, através dessa diretiva, ele permite que o médico imponha essa transfusão? São questões que são discutidas. Por exemplo, será que uma mulher, quando tem que fazer uma cesárea e o feto lá, ele tem um problema, ao nascer, ele está em sofrimento fetal, será que a mulher, através de uma diretiva anteriormente colocada, ela não permite que aquele feto seja nutrido para que possa ser operado ou que possa ser retirado imediatamente para evitar uma morte daquele feto? E aí você começa a tratar de questões principiológicas, o direito da vida, a tomada de decisão do paciente e o que o médico e o operador de saúde tem que realizar. Porque é bem importante ressaltar que quando você tem um corpo médico e os operadores trabalham, por exemplo, naquele plantão, a responsabilidade é dividida. Então, qualquer atividade médica ou de enfermeiros ou de técnicos de enfermagem, naquele campo de atuação, naquele momento onde ele é destinado a fazer o tratamento, a responsabilidade é dividida. Então existe, por exemplo, nos Estados Unidos, hoje em dia, os médicos, no atendimento aos pacientes em clínicas e hosptais, eles não fazem atendimento direto. Existe um corpo de enfermagem que fiscaliza a conduta do médico. Eu estava conversando, não sei, uma informação de um conhecido, falando que lá nos hospitais dos Estados Unidos, o enfermeiro fica na porta, analisando o que o médico está fazendo, para depois ele falar. E perguntaram, por que o enfermeiro fica na porta? Fica na porta porque, se acontecer algum fato que seja contrário às normas americanas, eu, como enfermeiro, posso me manifestar que eu estava ali fiscalizando e sou contrário à decisão. Mas isso são posicionamentos regulados nos Estados Unidos. No Brasil,
Essas relações devem ser relações protegidas, porque tem um ordenamento, que é o Código de Defesa do Consumidor, tem a LGPD e tem as resoluções que vão tratar disso baseado nesse tipo de conduta. Então, o mais importante dessa palestra, que eu entendo, seriam as diretivas antecipadas de vontade, né? As diretivas antecipadas de vontade, elas são reconhecidas juridicamente no Brasil, ainda que não haja uma legislação específica, uma legislação federal. Toda a autonomia, todo o posicionamento do paciente, de maneira documentada, frente às relações paciente-hospital, não possui uma norma específica para regular isso. A norma que trata de princípios de autonomia de vontade, dignidade da pessoa humana, liberdade naquele consentimento, naquele posicionamento, vida, seria regulado pelo artigo 5º e artigo 1º da Constituição Federal. Todas essas relações têm como norte a Constituição Federal. Só que esbarramos nas questões principiológicas, como eu falei, de princípios. E esses princípios, eles são colidentes, ou seja, nós temos aqui um paciente, de repente, que precisa de um tratamento, tem uma autonomia de vontade, uma diretiva antecipada de vontade, se recusando, né, naquele tratamento terapêutico, e automaticamente essa autonomia de vontade, baseada naquele posicionamento do paciente, ele vai contra o princípio maior, que está estabelecido na Constituição Federal, que é a vida. E aí você tem o princípio, que é a vida, de um médico que tem que prestar aquele atendimento, e você tem uma relação de autonomia de vontade de um paciente que ele não quer passar por uma situação de sofrimento nesse tratamento. E aí, essas questões principiológicas, quando se colidem, quando se esbarram e existem decisões tomadas dentro do corpo médico que acaba criando diferenciações de posicionamentos, qual é o objetivo? O posicionamento é o corpo médico, através de um posicionamento conflituoso, buscar as autoridades competentes. Quando eu falo de buscar as autoridades competentes, seriam de casos em que você não tem aquela iminência de morte, de perigo de morte. São posicionamentos que são tratados paulatinamente dentro do hospital e que vão depender de um posicionamento futuro. E esse posicionamento tem que ser trazido para quem? Para o órgão, para a justiça. A justiça, através de decisões tomadas junto ao Tribunal de Justiça, eles vão suprir esse conflito de princípios e o magistrado, na decisão, ele pode tomar uma decisão que pode ser até contrária ao que você, como médico, tenha entendido como sendo capacitada para realizar naquele momento. Mas a decisão, essa decisão judicial, ela vai suprir esses conflitos de princípios entre vida e saúde. E aí você transfere a responsabilidade que seria sua para a justiça, para que a justiça possa tomar medidas que às vezes não são as mais adequadas, mas que são importantes para que possa retirar e eximir você da responsabilidade como médico, ou como operador de saúde, como enfermeiro, como técnico de enfermagem, fisioterapeuta e outras áreas dentro do corpo clínico. A resolução 1995 de 2012, ela traz essa relação entre as diretivas antecipadas de vontade, né, de validade, de antecipadas de vontade, trazendo aí uma validade do que seria aplicado dentro do hospital baseado no Conselho Federal de Medicina. Essas resoluções são o norte. E eu entendo que todo profissional de saúde ele tem que ter conhecimento dessas resoluções. São resoluções importantes que vão regular essa situação do dia a dia, apesar de haver um controle, uma normativa muito maior que seria a Constituição. E aí, a gente entra na questão que eu passei anteriormente para vocês. Nós temos aí uma autonomia do paciente e uma obrigação médica de preservar a vida. Quando existe esse conflito, existe uma resolução 2232 de 2019 que vai tratar sobre objeção de consciência e vai tratar de recusa de tratamento terapêutico. O que seria isso? Objeção de consciência. Qualquer profissional de saúde, ao se deparar com uma situação de abuso de direito, uma situação que ele se sente desconfortável de ministrar ou realizar aquela atitude por ferir questões de cunho subjetivo, de cunho sentimental, de posicionamento naquela relação entre paciente e médico, ele pode se recusar a realizar aquele tipo de comportamento. Por exemplo, o médico vem ministrando medicação e aí é um posicionamento daquele paciente que, na verdade, ele não quer se submeter àquele tratamento. Só que esse tratamento que está sendo submetido, o paciente,
coloca em risco a vida de terceiros. Por exemplo, no caso de uma mulher grávida, num leito, onde ela não aceita, como eu exemplifiquei, não aceita esse tipo de posicionamento do corpo clínico frente a essa relação, desse problema de saúde que ela vem passando. E aí, nesse conflito, há a objeção de consciência, você realmente se negar a realizar aquele tratamento, porque isso fere princípios éticos, né, como profissional, no decorrer desse posicionamento. E aí, o que a resolução 2232/2019 vai regular? O que ela fala? Ela fala que a autonomia de vontade do paciente, baseado no princípio constitucional e de autonomia de vontade seria uma posição do paciente frente a essa relação, estaria acima da decisão médica naqueles momentos em que o paciente, através de documento, ele relata que não tem interesse que seja dado continuidade àquele tratamento. E aí o que você analisa? A resolução fala que o médico ele pode se negar a aceitar aquele posicionamento do paciente nos momentos em que ocorre abuso de direito, ou seja, o comportamento do paciente foge daquele campo, né, do cuidado paliativo, daquele tratamento relacionado à conduta, para verificar que existe um comportamento do paciente em que a autonomia de vontade dele passa, ou seja, ultrapassa os deveres daquela função que o médico exerce ou que o profissional de saúde exerce. E aí você verifica que o que vale é o posicionamento do médico. Por exemplo, um paciente, testemunho de Jeová, entra numa emergência, precisa de transfusão, e aí há uma negativa desse tratamento. Baseado na crença, né, a crença seria um dos princípios contidos na Constituição. Mas, apesar dessa crença estabelecida por questão religiosa, existe um princípio maior que é a vida. E aí o médico, ele pode realizar aquele procedimento dentro daquele momento em que ele está ali, se ele entender que aquilo apresenta risco de morte para o paciente, sem ser responsabilizado por qualquer tipo de conduta que venha a ser trazido depois, tentando imputá-lo uma responsabilidade por ter ofendido os princípios religiosos daquele paciente. A autonomia de vontade existiu? Existiu. Mas a vida ela é colocada como um bem maior. E quando você vê esse conflito existente, no momento de perigo iminente de morte, você não vai buscar autoridade competente para esperar 30 dias um juiz se manifestar dizendo que você tem razão. Você vai realizar aquele ato. E automaticamente, durante esse período, pode ser discutido essa questão que foi tomada de decisão pelo corpo clínico para poder verificar a realização desse procedimento. E você tem um amparo baseado na resolução, porque em algumas situações, essa autonomia de vontade, ela configura abuso de direito. Essas diretivas que eu tinha apresentado anteriormente, que trata da autonomia de vontade do paciente, ela tem que ser exarada, ela tem que ser escrita, ela tem que ser apresentada dentro do hospital através de instrumento público ou um instrumento particular. Quando é instrumento particular, de maneira documentada, tem que haver um reconhecimento de firma daquela pessoa que está apresentando na diretiva o que ela quer submeter. Além disso, o mais seguro seria, através de um instrumento público, essa diretiva ser apresentada com 2 testemunhas e ser lavrada em cartório, porque daria fé pública. E aí o hospital teria um documento que resguardaria não só o hospital, mas também os operadores com relação às atitudes tomadas frente a essas situações apresentadas pelo paciente. E aí, essas diretivas devem estar claramente expressas, como eu vi, e documentadas. E esses documentos devem existir dentro do hospital. Esses documentos, através do Comitê de Ética e Bioética, devem se precaver com o objetivo de ter, através daquele paciente, um documento para resguardar o interesse do colaborador dentro do nosocômio. E aí, o que eu trago como importante nessa questão relacionada a essa documentação? É a não violação de princípios éticos ou ordenamento jurídico. Se você tem tudo documentado, tem uma autonomia de vontade, e você vai se comprometer a realizar aquela atividade, se está documentado, a não ser que configure abuso de direito, você segue o procedimento e realiza. E aí a gente vem discutindo a limitação de suporte de vida e terapias fúteis. A gente sabe que nos casos de que não há
DAV, que é a diretiva antecipada de vontade formal, os responsáveis legais e a equipe médica avaliam a futilidade de tratamentos. Manter ventilação mecânica em paciente com morte encefálica ou condição terminal irreversível. Os tribunais brasileiros, eles costumam acolher decisões baseadas no consenso médico e ético. E aí, os fundamentos para acolher, no caso, diretivas que não são apresentadas, tá? Mas isso são questões judicializadas. Eu estou aqui passando as informações com o objetivo de trazer para o hospital medidas que são preventivas para chegar a um conflito judicial expondo o paciente, expondo os colaboradores. O ideal seria haver uma precaução com relação a esse tipo de comportamento, documentando isso. Mas os tribunais, eles se baseiam no princípio da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, princípio da razoabilidade, da proporcionalidade no tratamento médico e o direito à recusa terapêutica como parte da autonomia. Esse combo, esse conjunto de definições, de situações, vão levar ao acolhimento pelos tribunais para que possa resguardar, né, a atividade do médico e a prestação de serviço do hospital. Quando eu iniciei a palestra, eu expliquei que a Lei 8.078/90 ela veio para regular, que é uma lei de proteção e defesa do consumidor. Nesses casos, com o aumento de responsabilidade civil médica, né, com o aumento de empresas tratando de seguro daqueles médicos, operadores de saúde, enfermeiros ou técnicos que realizam atividades com o objetivo de resguardar, baseado na segurança frente às relações, o Código de Defesa do Consumidor ele inverteu o ônus da prova, ou seja, ele trouxe dentro dessa vertente, esse ordenamento, que você tem que provar que você não é responsável. Então, para você provar que você não é responsável, o ideal seria você ter tudo documentado, baseado nesses princípios, para poder resguardar o interesse do hospital e você como profissional. Porque a inversão do ônus da prova, né, chamado de responsabilidade objetiva, no caso dos médicos, se forem pessoas físicas, seria a culpa, e aí teria que provar que houve negligência, imperícia ou imprudência. Eu estou falando aqui no caso do contexto de empresa, até porque um advogado, se for ajuizar uma ação de responsabilidade civil contra uma pessoa que praticou um ato que ele entende como erro médico, na maioria das vezes ele direciona a ação para hospitais, pessoa jurídica, e automaticamente essa relação é consumerista e inverte o ônus da prova. O hospital que tem que provar que ele não praticou esse tipo de conduta. E qual seria a forma de resguardar essa atividade? É buscar, através desses documentos, formas de deixarem bem claro que esses princípios devem ser atendidos. Existe uma autonomia de vontade de pessoa lúcida que escreveu um documento autorizando esse tipo de tratamento e o hospital ele fica resguardado, porque se tiver uma ação de responsabilidade, automaticamente a prova foi apresentada, houve a inversão do ônus da prova e o documento apresentado é o documento pertinente àquilo que o hospital obteve com relação aos familiares. Existe uma situação que, às vezes, a gente apresenta aqui, nesse conflito, nas diretivas, que muitas vezes, antes de apresentar as diretivas, o paciente já está numa situação que ele não pode exprimir a vontade, expressar a vontade. E aí, nessa relação entra o representante legal. No caso de menores, por exemplo, crianças, os pais respondem, né? Existem estatutos específicos de idosos, estatuto para deficiente, estatuto que regula esses comportamentos. São legislações especiais que vão tratar das relações médico-paciente, hospital-paciente, enfermeiro-paciente, técnico-paciente, baseado nos estatutos que a legislação traz. São os estatutos do idoso, estatuto do deficiente, que vão regular essas situações. E aí a gente traz esse campo de atuação baseado nessas legislações, além do Conselho Federal de Medicina com as resoluções e da Constituição Federal, que é a norma fundamental e que regula toda essa atividade. Quando há conflito familiar de instituições de saúde, o judiciário costuma buscar, ele verifica, ouvir pareceres médicos de comitês de ética hospitalar. O importante é o hospital sempre ter um comitê pautado nas questões jurídicas para poder resguardar essas questões, né? Determinar a realização de perícia se necessário e privilegiar o melhor interesse do paciente com base em evidências clínicas. É claro que nenhum magistrado, ao tomar decisões, ele vai, mesmo que ele retire ou discuta essa questão de princípio entre vida da relação paciente e prestador, o judiciário ele não vai tirar a autonomia do médico, o judiciário ele não vai
ele vai primeiro ouvir, ele vai entender do que se trata, qual seria o posicionamento frente a esse tratamento. E existe um instituto chamado Amicus Curiae, que é um instituto utilizado nas decisões conflituosas de massa. Por exemplo, quando fala de questões relacionadas às crenças, quando fala sobre a questão de situações onde as pessoas possuem problemas graves e que às vezes ultrapassa até o entendimento do médico em relação ao trato nessas questões relacionadas subjetivas, esse instituto ele é aplicado dentro do judiciário com o objetivo de orientar o magistrado nas decisões que vão ser tomadas. E existe essa questão relacionada. E aí, quais seriam os exemplos? Vou dar um exemplo. Tribunais já autorizaram a suspensão de suporte de vida em pacientes com diagnóstico confirmado de morte cerebral, mesmo com oposições familiares. Aí vem a questão do representante, né? Às vezes o paciente está lá, está um tempo, existe... É claro que a gente sabe que é uma empresa privada e que a gente sabe que é um hospital, existem custos operacionais, mas a vida ela é primordial. Só que quando você se esbarra nesse tratamento e você verifica que o paciente ele vem sofrendo e você tem representantes, na verdade, que tentam negar, né, essa ruptura dessa relação, desse tratamento, o judiciário muitas vezes toma decisões. E existem casos relacionados a isso. Existem outros casos também que negaram a suspensão de tratamento por falta de documentação clara da vontade do paciente, em especial se a equipe médica não reconhecia a futilidade da terapia. Então, olha como é que é importante a gente documentar, né, em prontuário médico, até nesses atendimentos, ter esses documentos junto ao hospital, a comissão de ética traçar todo esse tipo da linha de condução para poder evitar e não se esbarrar na justiça, nas tomadas de decisões que vão gerar prejuízos, né, de ordem material, moral, aos operadores de saúde. E aí, quais seriam as conclusões? A justiça brasileira, ela tende a respeitar, né? Quando fala tende a respeitar, a gente não está colocando uma questão aqui pontual. A gente vê que existem questões de prova, né, de cunho probatório que vão ser traçadas nessa situação. Diretivas antecipadas de vontade válidas e registradas seria um ponto. Decisões médicas baseadas em evidências sobre a futilidade do tratamento. Autonomia do paciente como elemento central, desde que não contrarie princípios éticos e legais. Aí a gente entra na questão da objeção de consciência, né? Ou seja, o colaborador ele se negar a realizar o tratamento, porque ele entende que aquilo ali é um abuso do direito, fere o princípio dele, e aí ele entra nessas questões éticas e legais. Tudo isso é tratado, e o comitê tem que tratar dessa relação. Eu acho importante que esses assuntos relacionados a questões de terapêuticas, questões paliativas, né, diretivas, devem ser tratados pelo comitê para poder dar embasamento, porque se houver qualquer tipo de discussão relacionada a esse tipo de tratamento, a gente consegue, através de uma prova robusta, né, resguardar o trabalho dos colaboradores e do hospital. E aí vem uma questão muito discutida sobre a eutanásia no Brasil, né, que ela é proibida no Brasil. E aí a gente entra na questão subjetiva, se aquele comportamento realizado pelo médico, pelo operador de saúde, se ele se enquadra numa prática de eutanásia, que ele está provocando ativamente a morte para evitar o sofrimento, ou se na verdade é um posicionamento através de diretivas de vontade, através de condução médica, de corpo clínico, através de definição daquele corpo, para verificar se há uma necessidade ou não de ser levado isso mais além. Eu entendo que nas questões relacionadas, isso é um entendimento meu, tá? Nas questões relacionadas a trato relacionado a paciente, né, que discute a questão da morte para evitar sofrimento, eu entendo que isso deve ser resguardado juridicamente através de posicionamentos, né, frente a essas relações jurídicas dentro do Poder Judiciário, para que não haja repercussões e implicações futuras. É claro que, se estiver tudo documentado, a comissão de ética, né, de bioética, entender que esse comportamento deve ser realizado, né, na interrupção do tratamento terapêutico ou do tratamento paliativo com relação às questões dos pacientes, eu entendo que isso seria um embasamento para a tomada de decisões. Mas nas situações em que possam envolver profissionais da área de saúde, conflitos interpessoais, de decisões, eu entendo que isso tem que ser tratado na justiça para poder eximir da responsabilidade esses operadores.
E aí, a ortotanásia ela é respaldada no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina. Existe uma resolução 1805 de 2006 que ela respeita os princípios da dignidade da pessoa humana e da autonomia do paciente. Tá? Eu vejo que a manutenção do tratamento de um paciente que está numa situação já sem possibilidade de reversão é uma situação que tem que ser analisada de maneira muito subjetiva e a dignidade do paciente está sendo colocada. E tem uma questão principiológica, né, que, na verdade, a resolução do Conselho Federal de Medicina 1805/2006 trouxe no artigo 1º. E ela reza o seguinte: é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal de enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal. Aí vem a importância desses documentos e questões que são apresentadas frente a esse conflito, né, com a Constituição Federal, que é a norma fundamental. Mas a resolução ela traz, em seu artigo 1º, essa possibilidade. E isso tem que ser discutido no corpo clínico para poder obter uma solução e evitar qualquer tipo de problema interno e resguardar vocês como colaboradores. Aqui vou passar rapidamente, fala sobre distribuição de recursos escassos, prioridade em emergência, quem deve receber atendimento prioritário em emergência é uma definição que também se enquadra na questão ética, né? A gente tem sala verde, né? Amarela, vermelha, não é isso? E aí, nos atendimentos, a gente sabe que existem prioridades. Você vê uma criança chegando numa emergência, aí a criança está com febre lá, esperando 2, 3 horas o atendimento, mas entra uma criança convulsionando. Qual seria a prioridade? A criança convulsionando entrar primeiro, mesmo que aquele paciente esteja com febre esperando. Então, existem decisões tomadas que são trazidas dentro dessa relação médico-paciente para evitar conflito. Né? Na época da pandemia, a gente vê o período muito pandêmico, né? E esse período pandêmico resultou em diversos conflitos, né? Eu analiso aqui, verificando aí a questão do abalo emocional dos pacientes, dos médicos, né, e operadores de saúde que estiveram diretamente frente a essa pandemia, fazendo esses atendimentos, as tomadas de decisões, foram importantes e acabaram resultando nessa discussão da bioética para tratar dessas relações. E aí, os conflitos que eu tinha passado para vocês seriam de valores entre profissionais e pacientes. Religião, sexualidade, identidade de gênero, que também está muito em voga agora, né? A questão do nome, né? Como é que você vai se dirigir. Eu vou deixar um link aqui, uma oportunidade de mais tarde, se eu puder, depois ministrar questões relacionadas a situações específicas, né? Porque é muito abrangente nas relações médico-paciente quando se trata dessas questões. E como agir com respeito sem comprometer o cuidado, né? Eu entendo o seguinte, dependendo de crença e religião, do posicionamento que nós temos, relacionado ao que a gente acha que é correto, o paciente ele é o ser que é protegido dentro do ambiente hospitalar. E essas normas, né, essas resoluções, vêm traçando esse tipo de comportamento. O cuidado é do paciente, independente da sua posição, da sua crença, né, e isso tem que ser são tomadas decisões importantes para não gerarem prejuízos ao paciente, porque, como eu falei, é uma relação de consumo. Infelizmente, as relações estão cada vez mais de profissionalismo para uma situação comercial, uma relação comercial, e os médicos, operadores de saúde, devem se proteger para que não hajam problemas futuros. E aqui, para encerrar, eu tenho legislações aplicadas à bioética. Nós temos a Constituição Federal, que é a norma fundamental, tem um Código Civil no artigo 15. O Código Civil, no seu artigo 15, ele fala sobre o tratamento, a recusa do paciente, a autonomia de vontade nesse tratamento relacionado à frente às relações entre o médico e o paciente. Temos o Código Penal, que vai traçar as relações que se estendem no campo, né, do direito penal, das condutas que podem gerar imputações, responsabilidades criminais por condutas criminosas, né? Hoje em dia, vou dar um exemplo, se você analisa a questão do abuso do direito e o médico realiza uma atividade, mesmo com a negativa terapêutica ou com a autonomia de vontade expressa e que há uma configuração do abuso de direito, a resolução do Conselho Federal de Medicina, ela exime da responsabilidade do médico. Um médico não responde por omissão e nem por homicídio, se ele tiver um posicionamento frente a essa relação de estado terminal, mesmo que ele verifique que existe um abuso de direito por um responsável, um representante legal, com o objetivo de viabilizar uma conduta médica, que vai ferir princípios éticos.
E aí há uma isenção de responsabilidade. O Código Penal trata disso aí. Temos o Estatuto da Criança e Adolescente, que vai tratar todas as relações, né? Por exemplo, pediatria, atendimento às crianças, o relacionamento dessas pessoas. Nós temos aí o Estatuto do Idoso, né? Esqueci do Estatuto de Deficiência, que não está constando aqui. Temos outras normativas de resolução do Conselho Nacional de Saúde, temos aí a Lei de Biossegurança, temos a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados. Gente, é muito importante, porque a gente verifica que, às vezes, mesmo que a tomada de vontade, de decisões desses hospitais, frente às relações médico-paciente, se elas não estiverem resguardadas através de prontuários, documentos sigilosos, o vazamento, ou seja, a possibilidade de repercussão desse tema pode gerar aí uma responsabilidade, mesmo que o médico tenha tomado a decisão de maneira correta, por conta da falta de sigilo. Eu, como advogado, a gente sabe, vocês como médicos, operadores de saúde, essa forma de tratar a relação paciente, de divulgação, de fazer menção das relações, das questões clínicas que ultrapassam o ambiente hospitalar, podem gerar responsabilizações, porque a lei LGPD trata desse sigilo, basicamente.